Convido os senhores vereadores a ocupar seus lugares no plenário. Boa noite a todos. A Câmara Municipal de Cana agradece a presença e a audiência de todos os munícipes, bem como convidamos para acompanhar a transmissão da 22ª sessão ordinária da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Cana e a 3ª sessão ordinária do ano de 2026, através do portal da TV Câmara na internet, www.camaracanas.sp.gov.br. TV Câmara, bem como no YouTube, no canal temporário da Câmara Municipal de Canas, @Câmara Municipal de Canas. Esta é a 22ª sessão ordinária da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Canas. De acordo com o artigo 108 do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Laertes Zanin. Presente. Hernani José da Silva. Alceu Moreira da Cunha Júnior, presente. Edson Afonso de Lima, Rafael dos Santos Francisco, Reginaldo César dos Santos, Thalissa de Souza do Amaral, Valmir Aparecido Lafayette, Valdinei da Silva. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a 22ª sessão ordinária da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Cana. De conformidade com a Lei Municipal 558/17, de 6 de setembro de 2017, convido os senhores vereadores e público presente para ficar em pé para a execução do hino nacional brasileiro. Brasil.
Queria aqui agradecer a presença do Kellyman, colaborador da Prefeitura lá no Obras. Obrigado, Kellyman. De acordo com o artigo 109, parágrafo 1º do Regimento Interno, a fase do expediente terá a duração máxima e improrrogável de 1 hora e 30 minutos. Coloco em votação a ata da 21ª sessão ordinária realizada em 19/2/2026. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. A ata foi aprovada por unanimidade de votos. Continuando, solicito ainda do primeiro secretário que proceda à leitura da matéria do expediente. Expediente da Câmara, requerimento de urgência especial. Requerimento de urgência especial número 01/2026, requeiro à mesa, após ouvido do outro plenário, dispensadas formalidades regimentais, para que a mesa administrativa da Câmara de Canas inclua, em regime de urgência especial, na pauta da 22ª sessão ordinária da data de 3 de março de 2026, o seguinte projeto do Executivo: projeto de lei complementar número 03/2026, altera a lei complementar número 77 de 2023, anexo 1, que define a criação e cargos efetivos da administração pública municipal e da outras providências, para que venha receber parecer do relator especial, devido à importância que o projeto requer, a fim de evitar a perda de sua oportunidade de acordo com as justificativas abaixo. Justificativa: a propositura merece especial atenção e urgência em sua apreciação, pois o projeto modifica a Lei Complementar 77 de 2023, ampliando os cargos mencionados no projeto e assim atender à necessidade no atendimento e otimização de trabalho da Secretaria de Educação, bem como o atendimento dos alunos que necessitam de atendimento especial. Por se tratar de projetos de suma importância, contamos com a compreensão e aprovação de Vossas Excelências. Sala das Sessões, 3 de março de 2026. Hernando José da Silva, vereador PL. Edson Afonso de Lima, vereador MDB. Alceu Moreira da Cunha Júnior, vereador MDB. Deliberação dos projetos de lei ordinário número 3/2026 e da lei complementar número 3/2026. Os dois aqui. Projeto de lei ordinária número 03/2026 dispõe sobre a criação e regulamentação da emissão da carteira da pessoa com deficiência, garantindo benefícios no município de Canas e da outras providências. Autor, Poder Legislativo. Projeto de lei complementar número 03/2026 altera a lei complementar número 77/2023, anexo 1, que define a criação e cargos efetivos da administração pública municipal e da outras providências. Autor, Poder Executivo. Encaminho os referidos projetos para a comissão permanente, caso os mesmos não sejam objeto de urgência especial, bem como informo que os mesmos já estão disponíveis para pesquisa em nosso portal da internet a partir de amanhã. Protocolo número 70 do vereador Valdinei. Protocolo 70. Atestado de óbito justificando a ausência do vereador Valdinei da Silva, Gus Silva, na sessão que ocorreu dia 17/2/2026. Convite da terceira sessão solene. Convite. A Câmara Municipal de Canas tem a honra de convidar Vossa Senhoria para participar da terceira sessão solene da 8ª legislatura, que será realizada em 4 de março de 2026, quarta-feira, 18 horas, no plenário Antônio Carlos Ventura, na Câmara Municipal, situada na rua Nossa Senhora Auxiliadora, número 500, Centro, Canas, São Paulo. A sessão solene será realizada para o lançamento da campanha da Fraternidade de 2026, pela Diocese de Lorena, com o tema Fraternidade e Moradia, e o lema Ele Veio Morar Entre Nós.
representada pelo assessor diocesano Padre Genaro Augusto Brandão. Expediente da Prefeitura de Canas, ofício no 23/2026, resposta ao requerimento 2, ofício no 24/2026, resposta número 3. Estão os dois aqui. Ofício gabinete número 23, temos a grata satisfação em cumprimentá-lo na oportunidade de encaminhar a essa egrégia Casa de Leis resposta ao ofício SC número 06/2026 em relação às proposituras aprovadas e apreciadas do vereador Edson Afonso de Lima. Ofício gabinete número 24, senhor presidente, temos a grata satisfação em cumprimentá-lo na oportunidade de encaminhar a essa egrégia Casa de Leis resposta do ofício SC número 07/2026 em relação às proposituras aprovadas e apreciadas da vereadora Thalissa de Souza do Amaral. Continuando, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das proposituras apresentadas na sessão ordinária. Moção de apoio número 1/2026. Moção de apoio número 01/2026. Senhor presidente, apresento à mesa cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, moção de apoio à solicitação encaminhada ao ilustríssimo senhor Aldo D'Agostin, presidente da Sicredi Vanguarda, visando a realização de estudo de viabilidade técnica, econômica e estratégia para a implantação de urgência de cooperativa no município de Canas. A presente moção de apoio fundamenta-se na necessidade urgente de ampliação do acesso a serviços bancários presenciais do município de Canas, São Paulo, que atualmente não dispõe de nenhuma agência bancária física, contando apenas com uma casa lotérica para atendimento à população. Tal realidade limita significativamente o acesso dos munícipes a serviços financeiros essenciais, como a abertura de contas, operações de crédito, investimentos, atendimento empresarial e demais serviços indispensáveis à dinâmica econômica local. O modelo corporativista adotado pela Sicredi destaca-se por sua atuação voltada ao desenvolvimento regional sustentável, valorizando o associado e reinvestindo recursos na própria comunidade. A eventual instalação de uma agência no município representaria importante avanço na inclusão financeira, no fortalecimento do comércio local, no apoio aos produtores rurais, microempreendedores e servidores públicos, além de fomentar o crescimento econômico de forma estruturada e responsável. Ressalta-se que o município possui um quadro populacional relevante, bem como mais de 350 servidores públicos municipais ativos, o que demonstra potencial concreto de adesão ao sistema cooperativo e de viabilidade para a manutenção da agência. Diante do exposto, esta Casa de Leis manifesta-se integralmente apoio à iniciativa, entendendo que a realização do estudo de viabilidade é medida justa, necessária e alinhada aos princípios de desenvolvimento regional, cooperativismo e fortalecimento da economia local. Que esta moção seja encaminhada ao presidente da Sicredi Vanguarda, bem como divulgada aos demais órgãos competentes com manifestação formal de apoio do Poder Legislativo Municipal à presente solicitação. Plenário Antônio Carlos Ventura, 2 de março de 2026, Rafael dos Santos Francisco, Rafael Santos, vereador Podemos. Está em discussão a moção número 1/2026. Está em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, está com a palavra para o vereador Rafael por 5 minutos. Olá, boa noite a todos, boa noite à mesa administrativa, aos vereadores dessa casa, aos funcionários, à população presente, o Cauã, o Kellerman, uma alegria poder recebê-los aqui nessa casa. Também toda a população que nos acompanha pela TV Câmara, uma excelente noite a todos vocês. Hoje nós estamos aqui iniciando essa sessão, tratando a respeito de uma emenda de apoio, ou melhor dizendo, de uma moção de apoio, que trata nada mais, nada menos do que uma solicitação em conjunto dessa Casa de Leis
para que todos nós aqui, como corpo legislativo dessa cidade, possamos juntos somar nessa demanda. Na semana anterior, eu tive a oportunidade de estar na Assembleia Geral da agência de Lorena, da cooperativa Sicredi em Lorena, e eu soube que o presidente da região de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro estaria presente, e é a partir desses ambientes de assembleia que uma instituição cooperativista como é o Sicredi, em reuniões e momentos como esses, que eles de fato ali preparam o ambiente para o próximo ano e também colhem possibilidades para agregarem no planejamento interno da instituição. Então ali eu vi o presidente narrando o fato de que nesse ano de 2026, no segundo semestre, o Sicredi ele irá se instalar em algumas pequenas cidades da nossa região aqui do fundo do vale. E isso faz com que, de alguma forma, acenda dentro de nós um alerta positivo. Porque eu me lembro muito bem no período eleitoral, quando eu visitava cada uma das casas, o que era muito comum era as pessoas trazerem para nós demandas bancárias como essas. Nossa, Rafael, eu não tenho hoje a possibilidade de fazer um trabalho bancário no município. Eu preciso ir até a cidade vizinha para fazer um depósito, eu preciso ir até a cidade vizinha para sacar um recurso. Porque muitas vezes, quando eu tento ir até a casa lotérica, ela não consegue suprir a demanda da cidade. Então, falta recurso para o funcionário público, falta recurso para o trabalhador convencional, falta recurso para quem precisa fazer uso de serviços financeiros do município. E uma realidade que eu acredito muito, é que uma casa de leis muito bem preparada, ela consegue fomentar realidades com o vínculo da gestão pública municipal, mas ela também consegue fomentar realidades que partem da origem privada, mas que precisam do amparo e do apoio público para isso. E a chegada de uma instituição bancária em Canas depende sim do apoio dessa Casa de Leis, depende sim do apoio da Prefeitura Municipal, depende sim da movimentação legislativa e executiva nessa cidade. E eu sei o quanto que isso vai impactar. Isso vai gerar receita no município, isso vai gerar empregabilidade no município, e muito mais do que isso vai gerar tranquilidade no acesso ao uso dos serviços bancários na nossa cidade. Então, a ideia dessa moção de apoio é trazer aqui a vocês essa oportunidade. Eu tive uma primeira conversa com o presidente, e o presidente Aldo D'Agostin deixou de uma forma muito positiva em aberta essa grande possibilidade para iniciar os estudos e iniciar a análise para que então a base diretora do Sicredi nessa região possa já começar as visitas do município para começar a ver essa viabilidade, tanto com a prefeitura municipal quanto com a realidade privada mesmo do município, como a questão de prédios, de ambientes para locações e coisas semelhantes a essas. Então eu quero aqui pedir a todos os vereadores que possam votar favoravelmente a essa moção de apoio, porque eu tenho certeza que uma pequena solicitação isolada desse vereador já carregou de alguma forma um peso. Mas se nós agora devolvermos essa moção de apoio a esse mesmo presidente, que nós já startamos essa conversa, mostrando que não apenas um vereador, mas uma Casa de Leis inteira, os 9 vereadores desse município, podem de fato apoiar essa realidade, contribuir com essa realidade, eu tenho certeza que nós já saímos nessa análise de viabilidade avançando de forma considerável. E eu tenho certeza, uma empresa bancária, uma cooperativa do porte do Sicredi se estabelecendo, se instalando na nossa cidade, será um grande benefício, um grande bônus para a nossa cidade num todo. Rafael, mas eu gostaria de outro banco, de repente tem algum outro banco que tem um maior uso. A gente tem, de repente, uma aceitabilidade maior com bancos mais convencionais. E eu preciso ser muito transparente e rápido com vocês nisso. Grande parte das agências físicas bancárias da nossa região estão saindo de cidades maiores do que Canas. Quanto mais chegar numa cidade como essa, de pequeno porte, é basicamente improvável, inviável financeiramente. Então, como não temos condições facilitadas de agências convencionais, nós estamos buscando caminhos cooperativos, onde nós consigamos trazer esse benefício para a cidade. Conto com vocês, muito obrigado a todos. Continua em discussão a moção número 1/2026. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. A moção foi aprovada por unanimidade de votos. Moção de aplauso número 4/2026.
Moção de aplauso número 04/2026. Senhor presidente, apresento à mesa diretora, cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o egresso plenário, moção de aplausos ao secretário de Transporte, senhor José Carlos de Paula, pelos serviços prestados à frente à Secretaria da Prefeitura Municipal. Justificativa. A presente moção de aplauso se justifica pelos relevantes serviços prestados à frente da Secretaria da Prefeitura Municipal, coordenação de transporte escolar, saúde, administrativo, máquinas, desde 1º de janeiro de 2025, tendo como lema uma frase do homenageado: não sou melhor do que ninguém e não sou melhor dos que já passaram na Secretaria de Transportes, porque estou com a visão e missão de fazer o meu melhor. Plenário Antônio Carlos Ventura, 27 de fevereiro de 2026, Valmir Aparecido Lafayette, Mira, vereador Podemos. Está em discussão a moção número 4/2026. Pela ordem. Pela ordem está com a palavra o vereador Valmir por... Boa noite, presidente. Boa noite, novos colegas. Boa noite, público presente. Eu fiz essa noção de aplauso aqui no meio de prestigiar o trabalho do novo servidor lá, que está fazendo um trabalho muito bom, eu estou vendo, né, a coordenação dos carros, os cuidados. Então, parabéns. Então, o que é feito, o que é coisa boa, tem que elogiar. Então, eu elogio o trabalho dele. Só isso, presidente. Continua em discussão a moção número 4/2026. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, está em votação. Os vereadores que tiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Foi aprovado por unanimidade de votos. Moção de aplauso número 5/2026. Moção de aplausos 05/2026. Senhor presidente, apresento à mesa diretora, cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o egresso plenário, moção de aplausos ao coordenador operacional de transporte, senhor Álvaro Dias de Lima, pelos serviços prestados à frente da Secretaria da Prefeitura Municipal. Justificativa. A presente moção de aplauso se justifica pelos relevantes serviços prestados à frente da Secretaria da Prefeitura Municipal, como coordenador operacional, plantão de viagem, planilhas de viagens e coordenação dos motoristas, serviço de plantão de saúde e manutenção da frota oficial municipal na Secretaria Municipal de Transporte. Servidor efetivo desde 2020, motorista e agora comissionado, tendo 10 anos de experiência como motorista, morador de Canas. Plenário Antônio Carlos Ventura, 27 de fevereiro de 2026, Valmir Aparecido Lafayette, Mira, vereador Podemos. Está em discussão a moção número 5/2026. Está em discussão. Pela ordem. Pela ordem está com a palavra o Valmir Lafayette por 5 minutos. Mais uma vez, vem essa figura aqui, também para falar do mesmo assunto, mas o nome agora é diferente, seu Álvaro, né, que é coordenador também do transporte da Prefeitura de Cana, que vem também desempenhando um trabalho exemplar também. Eu dou os parabéns para ele, continua assim, né, só isso, presidente. Continua em discussão a moção número 5/2026. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade de votos. Moção de aplauso número 6/2026. Moção de aplauso 06/2026. Senhor presidente, apresento à mesa, cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o egresso plenário, moção de aplausos ao secretário municipal de Educação, Rubens Lopes Guimarães Júnior, pelas relevantes reformas e revitalizações realizadas nas unidades escolares da rede municipal, promovendo melhorias estruturais significativas e proporcionando ambientes mais dignos, seguros e acolhedores para nossos alunos, professores e servidores. Justificativa: investir na estrutura física das escolas é investir diretamente na qualidade da educação. Ambientes adequados, organizados e bem cuidados refletem o bem-estar dos alunos, fortalecem o trabalho dos educadores e contribuem para um processo de ensino, aprendizagem mais eficiente e humanizado.
as recentes intervenções realizadas pela Secretaria Municipal de Educação demonstram compromisso com a valorização da educação pública e com o futuro das nossas crianças. As unidades revitalizadas passaram a contar com espaços renovados, mais seguros e preparados para receber nossos estudantes com carinho e dignidade e o respeito que merecem. Foram contempladas com as melhorias as seguintes unidades: Escola Santa Terezinha, Escola João Nery Marton, Escola José Gomes Figueira, Escola Margarida Ligabo Mota, Creche Leda Bilardi de Carvalho. As reformas e revitalizações promovidas representam não apenas melhorias estruturais, mas também um gesto concreto de cuidado com a comunidade escolar, fortalecendo o vínculo entre o poder público, profissionais da educação, alunos e famílias. Diante disso, esta Casa Legislativa reconhece e parabeniza o secretário municipal de Educação pelo empenho, dedicação e compromisso demonstrados na condução dessas ações, que elevam o padrão das unidades de ensino e reafirmam a prioridade da educação na atual gestão. Que este trabalho tenha continuidade, ampliando cada vez mais os investimentos na rede municipal e garantindo que nossas escolas permaneçam com espaço de acolhimento, formação e construção de um futuro melhor para todos. Plenário Antônio Carlos Ventura, 2 de março de 2026, Rafael dos Santos Francisco, Rafael Santos, vereador Podemos. Está em discussão a moção número 6/2026. Está em discussão. Pela ordem. Pela ordem, estava com a palavra o vereador Rafael por 5 minutos. Voltando a essa tribuna, logo após duas pequenas e singelas homenagens também a outros servidores em setores diferentes, o senhor De Paulo e também o senhor Álvaro, ao qual eu também os parabenizo. Eu quero aqui aproveitar também essa oportunidade e essa moção de aplauso para parabenizar algo que excede até a questão do servidor, da pessoa individual do secretário municipal de educação, o senhor Rubens Guimarães, porque nós reconhecemos que esse trabalho pontual e assertivo que nós tivemos no início desse ano, em 2026, na nossa rede municipal de educação, ele parte de uma estrutura interna, ele parte de um funcionalismo bem alocado, ele parte de uma equipe que, de fato, está se desdobrando para fazer algo positivo para a nossa cidade. Lógico que, se nós olharmos para cada uma das realidades que nós poderíamos observar do funcionalismo público, nós sempre vamos conseguir apontar realidades que a gente conseguiria melhorar, realidades que poderiam ser aperfeiçoadas. E uma moção de aplausos como essa, ela não tem o objetivo de dizer que está tudo 100% em ordem e nada a ser aperfeiçoado. Pelo contrário, ela está aqui simplesmente para honrar e parabenizar o afinco, o trabalho, a dedicação desta secretaria, em especial na transição de 2025 para 2026, onde num período de férias, num período de descanso para muitos, o município, na área educacional, estava trabalhando de forma árdua, cuidando de fato das nossas redes, das nossas escolas municipais. Ao todo foram 5 escolas que receberam nessa transição de ano, início de 2026, que receberam revitalização, pintura e reformas adequadas para melhorar, para trazer melhores condições a essa questão escolar das nossas crianças, dos nossos adolescentes. E é exatamente nesse ponto que nós queremos aqui estender essa moção de aplauso, porque eu me lembro muito bem que nós iniciamos 2025 numa ótica muito delicada nesse ambiente educacional. Tivemos muitas dificuldades em 2025. E todas essas dificuldades em 2025, elas não se repetiram em 2026. Iniciamos um ano com escolas revitalizadas, com áreas bem programadas. Iniciamos um ano com uniformes sendo distribuídos, com kits escolares internos para funcionamento escolar, com kits escolares para levar para casa, para ajudar as famílias nos ambientes das tarefas infantis. Nós fizemos, de fato, um belo trabalho. A gestão, esse ano, 2026, fez um belo trabalho nesse quesito. E é nisso que eu os parabenizo. E os parabenizo porque eu sei que é só o início. Nós estamos já observando de perto que nos próximos períodos da nossa cidade, nós estaremos já falando do ar-condicionado que estará chegando em cada uma das salas de aula, dos ambientes escolares que vão receber uma reforma elétrica também para poder cuidar dessa questão dos ar-condicionados, projetos elétricos que já estão sendo bem elaborados, ou seja, daqui a pouco nós estaremos falando que a nossa rede municipal será 100% climatizada. Pouco a pouco,
nós estamos vendo a nossa rede municipal evoluindo. E isso é muito, muito agradável. E nós queremos ver realmente isso continuando, de forma muito bem estendida. Até porque, daqui a pouco, nós também vamos votar nessa mesma sessão um projeto de lei no município executivo, que vem do executivo para o legislativo, que também ampara um pouco mais essa realidade do avanço educacional. Então, nisso eu vos parabenizo e que, de fato, nós possamos ter nos próximos anos um início de gestão, ou melhor dizendo, um início de período escolar, de ano letivo, cada vez mais eficaz, como tivemos em 2026. Eu conto com a aprovação dos pares também. Obrigado. Continua em discussão a moção número 6/2026. Continua em discussão. Pela ordem está com a palavra o vereador Alceu por 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, mesa administrativa, nobres pares, vereadora Thalissa, funcionários da casa, cumprimentar aos servidores aqui que estão presentes, né, o Kellerman, secretário de Obras, cumprimentar aí pela sua presença, ao Cauã também, sejam bem-vindos aqui à nossa Casa de Leis, e cumprimentar também toda a população de Canas. Senhor presidente, eu gostaria também de, obviamente, votar favorável, né, a esta moção do vereador Rafael, até porque comungo da mesma ideia, né, da mesma fala do vereador Rafael. E até porque eu sei que nós temos as nossas obrigações, né, e acho importante, né, quando tiver que fazer uma crítica, ela deve ser feita, né? Porque eu tenho certeza que quando é feito no sentido de querer o melhor para a nossa cidade. Mas o inverso também, quando se reconhece que um trabalho está sendo bem executado, é importante também fazer esse reconhecimento, independentemente de se faz parte da atribuição ou não, mas reconhecer que o trabalho tem sido bem feito, como já foi elencado aqui. O início de gestão um pouco tumultuada, mas depois que se colocou as mãos, né, e pôde planejar, ou seja, o início desse ano, ele foi muito melhor do que o começo do ano passado, o que mostra um trabalho sério que foi feito pela Secretaria de Educação, na pessoa do secretário, o professor Rubens, e também todos que dão o suporte para que ele possa desempenhar esta boa gestão. E da mesma forma, como foi falado aqui nesta noite, né, uma moção do vereador Mira, em relação ao chefe de transporte e ao seu coordenador, que também é um setor que tem demonstrado um grande trabalho, com todas as dificuldades que tem sofrido, mas tem demonstrado também um excelente trabalho. Então, é óbvio que o meu voto é favorável e eu não poderia deixar de também aqui externar os meus cumprimentos ao professor Rubens pelo excelente trabalho. Quando o Gustavo disse que o indicaria para secretário, eu já havia dito para ele que com certeza seria uma boa indicação por conhecer a pessoa dele, né? Eu sei que ninguém é perfeito, todos nós temos as nossas falhas, os nossos defeitos, né? Mas eu não tinha dúvida de que ele procuraria sempre fazer o melhor, né? Como tem procurado fazer, né? Tem procurado fazer. E com certeza o meu voto é favorável. Continua em discussão a moção número 6/2026. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. A moção foi aprovada por unanimidade de voto. Continuando, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das indicações. Indicação número 8/2026. Indicação número 8/2026. Indico ao prefeito municipal de Canas, senhor Gustavo Zanin Luciana Famadas, nos termos do regimento interno, no sentido para que estude a possibilidade de nomear a praça localizada na rua José Isalino, em frente à casa
da Cultura em homenagem ao munícipe da nossa cidade, senhor Antônio Lisboa, conhecido como Picolé. Plenário Antônio Carlos Ventura, 25 de fevereiro de 2026. Valmir Aparecido Lafayette Mira, vereador Podemos. Indicação número 9/2026. Indicação número 09/2026. Indico ao prefeito municipal de Canas, senhor Gustavo Zanin Luciana Famadas, nos termos do regimento interno, para que estude a possibilidade de realizar a poda/corte de uma árvore localizada ao lado do ponto de ônibus na Avenida 22 de Março, próxima à entrada da Rua João Mendes de Almeida. Plenário Antônio Carlos Ventura, 26 de fevereiro de 2026. Laerte Zanin, vereador PRD. Indicação número 10/2026. Indicação número 10/2026. Indico ao prefeito municipal de Canas, senhor Gustavo Zanin Luciana Famadas, nos termos do regimento interno, para que estude a possibilidade de realizar a construção de uma caixa de cimento com tampa na valeta com manilhas de escoamento de águas da chuva, localizado na Avenida 22 de Março, próxima à entrada da Rua João Mendes de Almeida. Plenário Antônio Carlos Ventura, 26 de fevereiro de 2026. Laerte Zanin, vereador PRD. Continuamos, passaremos então para a fase da ordem do dia. Solicito ao meu primeiro secretário que faça chamado dos senhores vereadores. Laerte Zanin. Presente. Hernani José da Silva. Alceu Moreira da Cunha Júnior, presente. Edson Afonso de Lima. Rafael dos Santos Francisco. Reginaldo César dos Santos. Thalissa de Souza do Amaral. Valmir Aparecido Lafayette. Valdinei da Silva. De conformidade com o artigo 138, 139 e 140 do regimento interno, coloca em deliberação do plenário o requerimento de urgência especial número 1/2026, de autoria do Legislativo, com a apresentação dos projetos de lei complementar número 3/2026 do Executivo, para atribuição de relator especial, para emitir parecer que não constam nos referidos projetos e para entrarem na pauta da presente sessão. Coloco em deliberação do plenário. Está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade de voto. Designo o relator especial, o vereador Alceu Júnior. A sessão está suspensa por 5 minutos para dar parecer. Esse aqui, pessoal. Esse aí? Não, esse aqui. Esses 3 aqui.
Convido seus vereadores a ocupar seus lugares no plenário. Falta gente. Convido seus vereadores a ocupar seus lugares no plenário. Solicito o primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Laertes Zanin. Presente. Hernando José da Silva. Alceu Moreira da Cunha Júnior, presente. Edson Afonso de Lima. Rafael dos Santos Francisco. Reginaldo César dos Santos. Thalissa de Souza do Amaral. Valmir Aparecido Lafayette. Valdinei da Silva. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar número 3/2026 do Poder Executivo altera a lei complementar número 77/2023, anexo 1, que define a criação de cargos efetivos da administração pública municipal e das outras providências. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer do relator especial. Parecer, relator especial. Trata-se de projeto de lei complementar número 03/2026 do Poder Executivo. Altera a lei complementar número 77/2023, anexo 1, que define a criação de cargos efetivos da administração pública municipal e da outras providências. A propositura tem por objetivo modificar a lei complementar número 77 de 23, ampliando o número de vagas dos respectivos cargos mencionados no projeto, e assim atender à necessidade no atendimento e otimização do trabalho da Secretaria de Educação, bem como atendimento dos alunos que necessitam de atendimento especial. Quanto à sua constitucionalidade, nada a opor. Câmara Municipal de Canas, 3 de março de 2026, Alceu Moreira da Cunha Júnior, relator especial. Está em primeira discussão o projeto número 3/2026. Está em discussão. Pela ordem está com a palavra o vereador Alceu Júnior por 5 minutos. Senhor presidente, mesa administrativa, nobres pares, toda a população que acompanha. Senhor presidente, apenas para deixar aqui consignado, né, que esse projeto de lei, ele apenas tem o objetivo de alterar a quantidade de vagas de cargos já existentes, tá? Não trata-se de criação de cargo, apenas ampliando, né, os cargos já existente. Por exemplo, professor da educação básica, né, ensino infantil, ele passa de 22 cargos, que é o que temos hoje, e passa para 26. Então está aumentando 4 cargos de professor. Da mesma sorte, é o cargo de auxiliar de serviços infantis. Nós temos 17 no quadro e ele passa para 27, ou seja, aumenta 10. Principalmente esse do auxiliar de serviços infantis, nós temos aí um processo seletivo e temos aí carências de reposições que estão sendo supridas por outros colaboradores, e até porque não há como chamar mais, mesmo desse processo seletivo, por conta do número de vagas. Então, aumentar o número de vagas para que possa chamar, né, mais esse pessoal da lista, né, do processo seletivo, para que possa fazer esse apoio na Secretaria de Educação, né, aí auxiliando e ajudando aí nas nossas escolas. Então, o projeto, a finalidade dele é ampliar as vagas de cargos já existentes. Então, dessa forma, eu peço com certeza o voto unânime dos meus pares. Continua a discussão, projeto número 3/2026. Continua a discussão.
Pela ordem está com a palavra o vereador Rafael por 5 minutos. Eu bem sei que todas as relações do Poder Executivo que tange a expansão de servidores, de colaboradores, sempre é vista de uma forma, muitas vezes, pejorativa. E eu acredito na importância de entendermos que toda realidade que muda, que amplia uma estrutura, ela carrega um viés muito importante de amplo desenvolvimento. Não tem como falar de ampliarmos serviços, de darmos melhores condições de trabalho, de atendermos melhores as redes municipais, se não falarmos de extensão da equipe técnica, da equipe de trabalho, das pessoas que estão ali diariamente com a mão na massa. Então, nós, de fato, acreditamos que todo crescimento municipal, ele vai tocar duas realidades. Ele vai tocar a realidade de infraestrutura, a qual nós parabenizamos, porque já iniciou o ano mexendo nela, nas nossas escolas municipais, e ela também vai tocar uma outra realidade além da infraestrutura, que é a mão de obra humana. Pessoas qualificadas e muito bem preparadas, atuando em frentes que de fato vão cuidar ou tocar outras pessoas no nosso município. E aqui, falando da educação básica, nós estamos falando de pessoas, de crianças, de adolescentes, que vão ser tocados ali de uma forma direta, em especial as salas que já possuem alunos laudados com TEA, com transtorno opositor, que é o TOD, TDAH e coisas semelhantes, e transtornos semelhantes a estes, porque nós bem sabemos que toda classe que possui um ou mais alunos com algum tipo de transtorno neurodivergente, é natural que essa classe ela precise de mais do que um auxiliar, ela precisa de mais profissionais compondo, de fato, o quadro de profissionais que vão respaldar essa demanda. Então, quando nós falamos a respeito da ampliação de 10 para 20 auxiliares, de mais 4 profissionais da educação básica infantil chegando no município, nós estamos falando que, de fato, não é só infraestrutura material que nós estamos crescendo, nós também estamos crescendo em trabalho humano, em responsabilidade técnica humana, e isso amplia muito o cuidado das nossas crianças. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar o nosso município, o nosso prefeito municipal, parabenizar o secretário municipal de educação, porque isso é muito importante, tá? Não é meramente aqui jogar confete, é simplesmente reconhecer, se não tivermos coragem para mexer na estrutura do município, Rafael, mas vai gerar mais demanda, Rafael, mas vai encher um pouco mais a folha, vai. E se nós não olharmos para Canas, uma cidade de 34 anos de idade, e entendermos que todo desenvolvimento custa, e muitas vezes custa muito, nós nunca conseguiremos desenvolver. Para essa Casa de Leis melhorar, presidente, em breve, o senhor terá que contratar, ou os próximos presidentes terão que contratar. Porque existem áreas que aos poucos vão ficando defasadas, porque a cidade cresce, a cidade se amplia. É só olhar para cada um dos nobres vereadores aqui nessa casa. Todos nós aqui poderíamos concordar que se ao menos tivéssemos um assessor nessa casa, para cada um dos vereadores, nós conseguiríamos atender de forma muito mais assertiva a população nessa cidade. E isso é simples. Ai, Rafael, mas vai gerar mais despesa. Vai. Assim como qualquer empresa privada que está pensando em crescer, tomar uma nova frente no mercado e expandir o seu negócio, ela vai precisar contratar pessoas. Porque pessoas bem qualificadas e bem posicionadas, elas mudam a realidade do funcionalismo, seja público, seja privado. Nós somos contra qualquer espécie de movimentação para gerar cabides de emprego. E não é isso que nós estamos vendo aqui. Nós estamos vendo realmente uma expansão responsável, que vai colocar dentro de cada uma das salas de aulas, novos auxiliares. Eu sei o quantas professoras, eu sei o quantas diretoras, eu sei o quanto a secretaria está desesperada para ver isso acontecer. E peço muito o apoio de cada um dos vereadores dessa casa, porque eu estou diariamente dentro de uma escola, levando e buscando meu filho, e eu sei o que é essa demanda. Ainda mais um pai atípico, que entende o quanto que uma criança atípica carrega as suas peculiaridades. Então eu quero aqui realmente parabenizar, porque precisa ter realmente uma confiança estrutural para mudar esse cenário, porque isso gera um certo alarme no Tribunal de Contas, isso gera um certo alarme na fiscalização, e a gente precisa ter firmeza, postura, para entender que embora gere alarme,
gera também uma correção de demandas não eficazes. E isso muda o jogo para cada família, para cada criança que precisa ser bem assistida. Com certeza, o meu voto é favorável. Continua em discussão o projeto número 3/2026. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. O projeto foi aprovado por unanimidade de votos. Em uma única discussão e votação, o projeto de resolução número 1/2026, da mesa administrativa, dispõe sobre revisão geral anual dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Canas. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Justiça e Redação, parecer. Trata-se de projeto de resolução número 01/2026 da mesa, dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Canas. A propositura tem previsão constitucional e, além disso, assegura tratamento igualitário com relação aos servidores do Poder Executivo, que já tiveram seus vencimentos revistos na mesma proporção. Quanto à sua constitucionalidade, nada a opor. Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2026. Relator Alceu Moreira da Cunha Júnior. Membro Edson Afonso de Lima. Homologa Hernani José da Silva. Está em primeira discussão o projeto número 1/2026. Está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sem conta. Foi aprovado por unanimidade de votos. Em uma única discussão e votação, o projeto de resolução número 2/2026, da mesa administrativa, dispõe sobre concessão de aumentos no salário dos servidores da Câmara Municipal de Canas. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Justiça e Redação, parecer. Trata-se de projeto de resolução número 02/2026 da mesa, dispõe sobre concessão de aumento no salário dos servidores da Câmara Municipal de Canas, considerando que há possibilidade financeira, respeito aos índices legais, bem como razoabilidade de percentual. Trata-se de medida que resguarda o poder remuneratório, favorecendo os respectivos servidores. Quanto à sua constitucionalidade, nada a opor. Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2026. Relator Edson Afonso de Lima. Membro Alceu Moreira da Cunha Júnior. Homologa Hernani José da Silva. Está em primeira discussão o projeto número 2/2026. Está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. O projeto foi aprovado por unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei ordinário 45/2025 do Poder Legislativo institui o Programa Municipal de Acesso Provisório à Água, Energia e Núcleos Urbanos Informais em processo de regularização fundiária. Cria a Declaração Municipal de Reconhecimento de Núcleo Informal em Reúber, DMRF, e das outras providências. Solicito do primeiro secretário que proceda à leitura do parecer do relator especial. Da comissão? Não, aqui está o relator especial. Comissão de Justiça e Redação, parecer. Trata-se de projeto de lei ordinária número 45/2025 do Poder Legislativo. Ementa, institui o Programa Municipal de Acesso Provisório à Água e Energia em Núcleos Urbanos Informais em processo de regularização fundiária. Cria a Declaração Municipal de Reconhecimento de Núcleo Informal em REURB e dá outras providências. Quanto à sua constitucionalidade, nada a opor. Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2026. Relator Alceu Moreira da Cunha Júnior. Membro Edson Afonso de Lima. Homologa Hernani José da Silva. Só quero fazer uma ratificação aqui, que eu li parecer do relator especial. Foi erro de digitação aqui. É da Comissão de Justiça e Redação, né, senhor? Isso. Está em primeira discussão o projeto 45/2025. Está em discussão.
Pela ordem está com a palavra o vereador Rafael por 5 minutos. Mais uma vez, retornando a essa tribuna, trazendo aqui hoje uma demanda muito pontual, muito especial, que há muitos anos, muitas pessoas, muitas famílias dessa cidade, de alguma forma já buscavam um caminho, e um pouco antes até do período oficial, do período eleitoral de 2024, nós tivemos a oportunidade de visitar algumas áreas da cidade, em especial o bairro dos Quintas, né, que assim popularmente é conhecido, onde nós vimos ali o quanto traz danos muito pontuais uma área da cidade sem regularização. E obviamente que uma área não regularizada, ela não parte de um problema de ordem municipal. Pelo contrário, nós estamos falando de um loteamento que iniciou de uma forma inadequada, e isso trouxe dano para muitas famílias que foram comprando essas áreas, construindo nessas áreas, formando ali a realização dos seus sonhos, e de repente perceberam que era uma área que traria mais dano, mais problemas, mais caos do que de fato soluções. E nós temos muitas outras áreas do município que estabelecem dessa forma. Só que diante do problema da desregularização fundiária, e isso nós sabemos muito bem que enfraquece a estrutura da nossa cidade, enfraquece o valor do solo do nosso município. Em detrimento a isso, nós tivemos, nos últimos anos, o avanço do programa Cidade Legal, tocando algumas áreas da nossa cidade. E o Cidade Legal nada mais é do que um programa do Estado que regulariza, a partir do processo do REURB, essas áreas, que antigamente seriam áreas consideradas inadequadas, desregularizadas, mas que agora, a partir do programa do Estado, passam a receber regularização legal. Então, nós temos algumas áreas do município que foram contempladas com o início desse trabalho legal, que a ideia final era tornar apropriado, tornar regularizado estas áreas. Mas por falta de infraestrutura, por falta de estrutura, de mão de obra do Estado, estas áreas ficaram completamente abandonadas nos últimos anos. E isso aqui, inclusive, pode ser também, a partir de uma simples demanda, uma queixa até, da falta de infraestrutura do Estado de São Paulo, do governador Tarcísio de Freitas, em cuidar dessa demanda habitacional. E isso é um problema sério. E nós bem sabemos que cidades como Canas foram tremendamente deixadas de lado nesse processo. Então, qual é a ideia desse programa? É instituir de forma municipal o acesso provisório à água e energia em núcleos urbanos informais que estão em processo de regularização fundiária. Ou seja, não é sair liberando água e luz em qualquer lugar da cidade, gente. Preste muito bem atenção, por favor. É estabelecer, a partir de uma declaração municipal, o reconhecimento de núcleo informal em processo de REURB. E a partir desta declaração, nós mostrarmos para a concessionária, Sabesp e EDP, que o município reconhece estas áreas que estão em processo de REURB, e a partir deste processo de REURB, termos então a abertura de fornecimento provisório de água e luz. Rafael, pode ser feito de qualquer forma, qualquer um tem direito? Não, é um projeto de lei onde nós temos alguns pontos de forma muito bem estabelecidas, inclusive, quando nós pegamos aqui o artigo de número 6º, o artigo de número 7º, o artigo de número 8º, nós temos aqui as plenas condições dos locais que estão dentro dessa regularização e podem então caminhar. Mas de forma mais específica, nós estamos falando de um projeto simples, tá? Um projeto simples, que funciona apenas de forma provisória. Por quê? Porque quando o processo de REURB se concluir a partir do Estado, esse processo provisório ele pode se encerrar. Porque então nós teríamos a regularização de forma eficaz, de forma eficiente. Mas hoje nós teríamos a possibilidade de aprovar esse projeto nessa casa, e a partir da aprovação desse projeto nessa casa, solicitarmos, a partir do projeto de lei, ou melhor dizendo, autorizarmos no nosso município a criação dessa declaração municipal, que a partir dela pode ser solicitada a ligação provisória e emergencial de água e luz nessas áreas, em especial João Mendes de Almeida, bairro dos Quintas, Centro, Alto do Cruzeiro, Rua Isalino, no Beco, e também o bairro da Tulha, que são áreas que já estão em processo de regularização ativa
com protocolo, com documentação legal, avançando muito bem para a finalização desse processo de REURB. Então, eu quero, encerrando essa fala, contar com o apoio de todos os pares aqui presentes, que pelo menos uma vez eu tenho certeza que vocês já foram procurados por alguém que desesperadamente precisava do fornecimento de água e luz e não conseguia para suas residências. Então, eu conto com o apoio de vocês, considerando o quanto a nossa população precisa dessa demanda. Muito obrigado a todos. Continua em discussão o projeto 45/2025. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Foi aprovado por unanimidade de votos. Continuando a presente sessão, passaremos então para a fase da explicação pessoal. De acordo com o artigo 121 do parágrafo 1º do Regimento Interno, a ordem de chamada será estabelecida por sorteio. Solicito o primeiro secretário se há vereador inscrito e que proceda o sorteio. Rafael dos Santos Francisco. Pela ordem está com a palavra o vereador Rafael por 10 minutos. Trazendo essa fala final nessa sessão, eu quero agradecer a cada um dos vereadores que, de forma unânime, votou e aprovou esse projeto. Nós bem sabemos que o projeto de liberação provisória de água e luz para essas áreas em processo de REURB é um projeto delicado, é um projeto, inclusive, que individualmente nós tivemos a oportunidade de conversar com muitos de vocês e explicar um pouquinho mais dele, mas entendemos ser um projeto delicado, um projeto que agora vai exigir um trabalho de mão de obra da Secretaria de Obras do nosso município. E muito bom o fato de aprovarmos esse projeto nessa noite e termos aqui um dos representantes dessa secretaria, nosso amigo Kellerman, muito bom. E eu sei o quanto que essa demanda vai trazer também trabalho para ele e para a equipe, mas eu sei o quanto esse trabalho bem feito, bem organizado e com muita luta mesmo, com muito desafio, com muito afinco, nós teremos a oportunidade de ver essa realidade acontecer na nossa cidade. São projetos como esses que minimamente vão mudando pequenas estruturas e vão estabelecendo novas realidades, que nós de fato nos alegramos em ver alguma coisa na cidade mudando de forma significativa na vida de alguém. Talvez nós que estamos aqui nessa casa não veremos, talvez nem tão de perto, essas realidades sendo beneficiadas, mas eu tenho certeza que nós ouviremos da família de alguém, do lar de alguém, que de repente pôde mudar para sua residência, mudar para sua casa tão sonhada que estava ali construindo, investindo seus recursos, então passaram a ter esse acesso. Que quem sabe daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos esse processo se finalize, se conclua e a gente possa ver Canas de fato, não de forma provisória, mas de fato plenamente, de forma plenamente conclusa, né, nesse processo de regularização de solo. Quero aqui também reafirmar o quanto estou feliz em ver algumas realidades da educação avançando na nossa cidade e saber o quanto nós estamos apenas no começo de 2026, no começo de grandes realidades que passam a ser planejadas para que em breve passem a ser executadas aqui na nossa cidade. Então, de forma muito resumida, acredito que ao longo dos períodos anteriores nós já tivemos a oportunidade de compor as nossas opiniões e posicionamentos a respeito desses assuntos. Então, quero aqui nessa noite simplesmente agradecer ao presidente também, que após o período de passagem comum, né, habitual, pelas nossas comissões, obrigado, pelas nossas comissões, prontamente retirou o projeto dessas comissões após o prazo legal e trouxe aqui já para a nossa votação, para apreciação da casa. E tratamos isso de forma muito positiva, porque embora o projeto ainda tinha um prazo legal para correr, nós tivemos a oportunidade de antecipá-lo, e isso fala muito de uma possibilidade de, juntos, trabalharmos em concordância para avanço da nossa cidade. Então, agradeço a cada vereador, a cada componente dessa mesa, agradeço a população presente e aos que nos acompanham também pela TV Câmara. Muito obrigado a todos. Solicito o primeiro secretário, se há mais vereador inscrito, em processo de sorteio.
Edson Afonso de Lima. Pela ordem. Pela ordem está com a palavra o vereador Edson por 10 minutos. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa administrativa, todos os vereadores, vereadora Thalissa. Boa noite ao Kelmer, ao Cauã, que está aqui presencialmente, a todos que nos ouvem pelas redes sociais e YouTube. Presidente, eu venho a essa tribuna para me falar um pouco dos requerimentos, indicação que eu já tinha feito há um tempo atrás. Até na gestão passada também cheguei a cobrar em relação a isso, que é em relação aos terrenos baldios, né? Eu já falei aqui, nada contra quem tem 2, 3, 4, 5 terrenos. O que tem que fazer é manter limpo, E a prefeitura, eu sei que fiscais hoje na prefeitura, em relação a essa demanda, é muito pouco, se eu não me engano, se tiver um só, entendeu? A demanda é muito grande. Só que eu penso comigo, presidente, eu falei bastante hoje com o Paulo a respeito disso, de um munícipe que fez um requerimento, e quando um munícipe faz um requerimento, ele está fazendo uma denúncia. E essa denúncia também ela pode trazer também algum transtorno para o munícipe. Porque, de repente, o dono pode saber que é o vizinho, coisa e tal. Então, eu peço aí para a secretaria, né, olhar com carinho, olhar a gente também olhar a lei orgânica, o que a lei orgânica fala sobre em relação a isso, aos terrenos baldios, porque o que não pode é o pessoal ter terreno do lado aqui, terreno aqui, lado direito, lado esquerdo, e o munícipe ali passar por situações aí adversas, né? Muitas situações, até também, né, contando aí que tem terrenos baldios aí que param água por muito tempo, entendeu? Então, que a prefeitura possa fazer esse trabalho aí de fiscalização em relação a isso. Até quero me aprofundar um pouco mais para ver aí a lei orgânica o que diz, né? Porque tem que ser limpo, tem que notificar o quanto antes o dono do terreno para fazer a limpeza, e se não fazer, entrar com a máquina, fazer a limpeza e mandar a conta. Sem passar a mão na cabeça de ninguém, entendeu? A gente tem que olhar, a gente foi eleito pelos munícipes, pelo povo, então a gente tem que trabalhar olhando esse lado da população. A gente sabe que tem todo um lado burocrático da prefeitura aí, né, em relação a isso, mas não pode. Eu penso comigo, a prefeitura, a partir do momento que a pessoa ainda fez um requerimento, eu tenho um requerimento em mãos aqui, não vou falar, logicamente, quem fez, mas eu penso comigo, a partir do momento que o munícipe fez o requerimento e o prefeito já despachou o documento para a secretaria, que possa ser notificado quanto antes o dono do terreno. Quero me aprofundar mais, para mim também não falar bobagem aqui, presidente, né? Porque essa cobrança aí já vem de longos tempos, e eu vou continuar cobrando dentro do diálogo, né, dentro do respeito, procurando formas aí legais junto ao prefeito municipal, ao secretário, para poder estar realizando essas pendências dentro do município. Outra coisa que eu quero falar aqui nessa noite, presidente, é em relação à Sabesp, né? A Sabesp é uma situação bem difícil para nós aqui no município, a gente sabe que terceirizou. Vou trazer aqui um caso para vocês, que a menina, o rapaz foi na Sabesp tirar a conta do nome dele, certo? Que ele era um inquilino, então tirou do nome dele, está correto. A partir do momento que ele tirou do nome dele, a Sabesp fez o que? Notificou a empresa lá, cada uma empresa, é uma empresa para cortar, é uma empresa para ligar, é uma empresa não sei para quê. E o que acontece? Foram lá cortar a água da menina, certo? A menina está 10 dias sem água, 10 dias sem água. Hoje eu falei com o prefeito deu atenção, a gente ligou lá para o Reginaldo, e acredito eu que amanhã possa estar tomando providência para estar ligando essa água provisória da menina. Falei com o Rodrigo, achei um absurdo, o vereador Nando, que não tem notificação nenhuma, e não é um corte por falta de pagamento, é um corte porque a pessoa foi lá, para mudar de titularidade,
Mas se você saiu da casa e de repente eu entrei, eu estou morando lá, eu faço uso da água. Você foi e tirou do seu nome, a Sabesp tem que, no mínimo, a Sabesp tem que, no mínimo, presidente, penso eu comigo, a empresa terceirizada, que seja, notificar o morador primeiro, que o titular da conta tirou do nome dele, antes de cortar e deixar a pessoa lá sem o abastecimento. É uma família que tem uma criança de 2 anos, faz 10 dias sem água, e isso não é o primeiro caso que está ocorrendo. Com essa terceirização aí, complicou um pouquinho em relação à ligação e quando corta é rápido, para religar leva mais de 10 dias. Então a gente fica imaginando aí, você imagina se é uma pessoa acamada, né, independente, a água é para todos, mas se é independente, você imagina se tem uma pessoa acamada e levar 10 dias para ligar essa água. Então, que a prefeitura também pode olhar isso aí, né, porque tem que multar, cara, tem que multar. A partir do momento que tem multa, a parte jurídica da prefeitura entra aí com uma ação contra a Sabesp para poder melhorar o serviço aqui na cidade, certo? O presidente sabe, a gente fez um ofício em relação a Sabesp lá em cima, em relação à faxineira, coisa e tal, a empresa, né, não sei se já respondeu, mas é uma vergonha, porque a gente vai lá, é uma sujeira, né? Além de mais, a gente pediu também a separação para atender a pessoa separado. Então, essas coisas aí vai aborrecendo a gente e às vezes o munícipe deixa até de procurar a gente e fica mais difícil para ele ainda. Hoje, fui até o prefeito, ele deu assistência, não resolveu o caso, mas o Reginaldo se prontificou e até amanhã vou acompanhar o munícipe até a Sabesp para ver se consegue fazer essa ligação, pelo menos essa ligação provisória, até que passe a conta para o nome do próximo titular. É só isso, presidente. Obrigado a todos. Solicito do primeiro secretário se há mais vereador inscrito e procedo de sorteio. Alceu Moreira da Cunha Júnior, pela ordem. Pela ordem está com a palavra o vereador Alceu por 10 minutos. Senhor presidente, eu gostaria, na minha explicação pessoal, apenas pontuar duas questões. Primeiro, parabenizar Vossa Excelência pelo projeto da mesa, né? Toda a mesa administrativa aí, pelo projeto de valorização do servidor, seja na revisão geral anual, seja também no aumento real, porque hoje em dia é tão difícil, né, você ver uma administração dar um aumento real. Normalmente se dá sempre o reajuste geral anual, mas esta casa, através da sua presidência, pôde proporcionar ao servidor esse aumento real, né? Falo de Vossa Excelência, mas sei que todo projeto é da mesa administrativa, tá bom? Então fica aí esse meu reconhecimento à mesa pelo esforço, pela dedicação e por poder proporcionar ao nosso servidor aí um aumento real. Então isso é importante, deixo destacado aqui. E por último, senhor presidente, talvez o mais importante aqui, né, no próximo dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Eu não poderia deixar de externar aqui os meus cumprimentos a todas as mulheres do nosso município de Canas, começando aqui pela nossa Casa de Leis, pela pessoa da nossa vereadora Thalissa, também às servidoras aqui da casa, a Lilian, a Raimunda, a Luciele e a Natália. A servidora, acho que não esqueci de ninguém, né? Cumprimentar todas as servidoras aqui pelo Dia Internacional da Mulher, no próximo dia 8 de março, e também toda a população da cidade de Canas, todas as nossas mulheres, cumprimentar por essa data tão importante, né? E deixar também aqui o meu abraço, né, para as duas mulheres mais importantes da minha vida, que é a minha esposa, Eliane, e a minha filha, Karen Vitória, né? A vocês, meu abraço
e o meu amor incondicional. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Solicito o primeiro secretário se há mais vereador inscrito que proceda o sorteio. Não há, presidente. Nada mais havendo se tratar, dou encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a 28ª sessão extraordinária subsequente, para apreciação dos projetos aprovados em primeira discussão e votação que precise de 2 turnos de aprovação. Esta é a 28ª sessão extraordinária subsequente da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Canas. De acordo com o artigo 123, parágrafo 1º do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Laertes Zanin. Presente. Hernando José da Silva. Alceu Moreira da Cunha Júnior, presente. Edson Afonso de Lima. Rafael dos Santos Francisco. Reginaldo César dos Santos. Thalissa de Souza do Amaral. Valmir Aparecido Lafayette. Valdinei da Silva. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 28ª sessão extraordinária subsequente da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Canas. De acordo com o artigo 124 do Regimento Interno, o expediente será reduzido em 30 minutos. Passaremos então para a fase da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Laertes Zanin. Presente. Hernando José da Silva. Alceu Moreira da Cunha Júnior, presente. Edson Afonso de Lima. Rafael dos Santos Francisco. Reginaldo César dos Santos. Thalissa de Souza do Amaral. Valmir Aparecido Lafayette. Valdinei da Silva. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar número 3/2026 do Poder Executivo altera a lei complementar número 77/2023, anexo 1, que define a criação de cargos efetivos da administração pública municipal e das outras providências. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer do relator especial. Relator especial, parecer. Trata-se de projeto de lei complementar número 03/2026 do Poder Executivo, altera a lei complementar número 77 de 23, anexo 1, que define a criação e cargos efetivos da administração pública municipal e da outras providências. A propositura tem por objeto modificar a lei número 77/2023, ampliando o número de vagas dos respectivos cargos mencionados no projeto e, assim, atender às necessidades no atendimento e otimização de trabalho da Secretaria de Educação, bem como atendimento dos alunos que necessitam de atendimento especial. Quanto à sua constitucionalidade, nada a opor. Câmara Municipal de Canas, 3 de março de 2026, Alceu Moreira da Cunha Júnior, relator especial. Está em segunda discussão o projeto número 3/2026. Está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade de voto. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei ordinário 45/2025 do Poder Legislativo institui o Programa Municipal de Acesso Provisório à Água e Energia em núcleos urbanos informais em processo de regulamentação fundiária, cria a Declaração Municipal de Reconhecimento de Núcleo Informal em REUBER, DMRF e das outras providências. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Comissão de Finanças e Orçamento. Trata-se de projeto de lei ordinária número 45/2025 do Poder Legislativo, que institui o Programa Municipal de Acesso Provisório à Água e Energia em núcleos urbanos informais em processo de regularização fundiária. Cria a Declaração Municipal de Reconhecimento de Núcleo Informal em REURB e da outras providências. Quanto à sua constitucionalidade, nada a opor. Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2026. Relator, Valmir Aparecido Lafayette. Membro, Reginaldo César dos Santos. Homologa Alceu Moreira da Cunha Júnior. Está em segunda discussão o projeto número 45/2025. Está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade de voto. Nada mais havendo se tratar, dou uma encerrada a presente sessão e agradeço a audiência de todos. Uma boa noite.